Olá, crianças! Hoje a Pro vai fazer uma coisa que faz tempo que ela não faz, que é contar uma história para vocês, tá bom? Então eu vou contar a história e no final a gente conversa, tá? Essa história se chama, é um nome engraçado, tá bom? E depois a gente vai descobrir o que significam essas palavrinhas que estão aqui no nome da história. Faniquito e Siricutico no Mosquito. Pro, o que é faniquito? O que é Siricutico? Ah, vocês vão descobrir durante a história e eu tenho certeza que vocês vão saber o que é. É o faniquito e Siricutico. Quem nunca deu um faniquito e um Siricutico? Ó, segredo. Eu também já fiz isso. Mas a gente depois vai aprendendo, a controlar nossas emoções, a conhecer nossas emoções, para não ficar dando tanto faniquito e ciricutico, tá bom? Então, como eu falei para vocês, né, a nossa história, ela se chama Faniquito e Ciricutico no Mosquito. Então, é a história sobre um mosquito chamado Frederico. Vamos lá então para a história? Conhecer o tal do Frederico? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Então vamos lá. Este é o nosso Frederico, o nosso mosquito Frederico. Ah, Frederico. Isso. Muito bem. O nosso mosquito Frederico era um mosquito muito do enxerido. Porque ele sabia voar muito bem. E também dava piruetas pelo ar. Só porque ele sabia voar muito bem e dar piruetas, ele se achava o melhor de todos. Ele estava sempre lá no jardim e se exibindo para todo mundo com as suas piruetas e o seu voo. Até que um dia ele parou e pensou: puxa vida, bem que eu podia conhecer outro jardim, né? Outros lugares, já que eu sei voar tão bem, dar tantas piruetas, eu posso voar para mais longe. E foi o que ele fez. Ele voou. E deu piruetas e foi para mais longe conhecer outro jardim. Até que ele chegou num jardim. Nesse jardim tinha uma casa e esta casa tinha uma linda janela. Preciso contar um segredo. O Frederico é louco por janelas. Ele não pode ver uma janela, uma janelinha, uma janelona, que ele já quer entrar para poder conhecer toda a casa. Imagina só quando ele chegar nesse jardim e ver essa janelinha. Vamos lá, então. E o Frederico voou, até que ele chegou nesse jardim. E quando ele chegou no jardim, o que ele viu? Uma janela! Ai, eu adoro janela, adoro janela, adoro janela, adoro janela, adoro... Frederico, eu já contei para eles que você adora janela. Vamos continuar a história? Muito bem, muito bem. Então, o Frederico se preparou e foi em direção à janela. A janela estava fechada, e o Frederico deu de cabeção na janela. Cadinho, ai, gente. Mas pensa que ele ligou? Não, não ligou, não. Ele se preparou novamente e foi e falou com a janela. Dona Janela, sai da frente porque eu quero entrar. E ficou esperando.
É assim que se fala? Hum, muito bem. Uma borboletinha que estava passando ali pelo jardim ouviu a macriação do Frederico. Chegou perto dele e disse: Olha, senhor mosquito, se você pedir, por favor, a janela, ouve melhor. E lá se foi a borboleta. O mosquito parou, se preparou. Pensa que ele ligou? Não, lá foi ele de novo. Tá na janela? Sai da frente porque eu quero entrar. Anda logo, sai, 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 sai. E esperou. Neste momento, estava ali, só escutando essa má criação do Frederico com outro bichinho. Ah, o senhor Besouro. O senhor Besouro chegou perto do Frederico e disse: Olha aqui, senhor Mosquito, se você pedir com licença, a janela ouve melhor. O Frederico, sai pra lá, seu tesouro encherido. Sai, 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 sai. Eu faço o que quiser. Eu grito, irrito e dou faniquito. Sai, 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 sai. O besouro saiu mais que depressa. E o Frederico ficou lá. Vamos, janela, abre. Abre, abre, abre. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Para. Pra que tanto faniquito? Pensa que ele desistiu? Não. Ele se preparou, foi até a janela e falou: Dona Janela, sai da frente! Sai, sai, que eu quero entrar! Eu quero entrar! Sai, 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 sai! E esperou. Neste momento, estava por ali, brincando no jardim, e é lógico que também tinha ouvido a má criação do Frederico. Plaf, 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 plaf. O coelhinho. Ai, o coelhinho. Ah, senhor mosquito, se você pedir desculpas, a janela pode ser sua amiga. Então, pensa que o Frederico ligou? Sai pra lá, seu pula-pula. Sai, 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 sai. Oh, que grosseria. Plaf, plaf, plaf. E lá foi o coelhinho. Eu grito, irrito, faço o que quiser e dou ciricutico. Sai, sai, janela, sai, sai. Abre toda a janela, abre que eu quero entrar. Eu tô ficando nervoso. Tava ficando até roxo de nervoso. Eu vou esperar, você vai ver só. Ai, neste momento, quem apareceu? A Dona Coruja. Preciso contar um segredo. A Dona Coruja
é amiga do Corujão, da Escola da Inteligência. Ela estava muito brava, porque ela estava tentando dormir fazia um tempão e só escutando uma criação desse mosquito, até que ela resolveu falar com ele. Olha aqui, seu mosquito, mas que modos são esses? Pare com tanto faniquito e siricutico. Ora, ouça, você não sabe que o mundo é feito de palavras mágicas? Palavra mágica? Que história é essa, palavra mágica? Ei, eu quero entrar pela janela! Ei, ei, ouça, senhor mosquito, todas as portas e janelas do mundo poderão se abrir para você, se você souber e usar as palavras mágicas. Quais serão essas palavras mágicas? Hã? Eu sei uma. Por favor. Outra. Obrigado. Com licença. Olha quanta palavra mágica. Desculpa. Gostei dessas palavras mágicas. Então, senhor mosquito, lembre-se, todas as portas e janelas do mundo poderão se abrir. Se você puder, se você souber, se você quiser e aprender a usar. Por favor, com licença, obrigada e um monte de outras palavras mágicas. Agora, adeus, porque eu quero continuar a descansar. Hum, tá quieto. Ô, Frederico. Frederico, você tá bem? Ô, Frederico, o que aconteceu com você? Em um momento eu tô pensando. Ah, desculpa. Ele está refletindo, está pensando. Ô, Frederico, só que você não pode ficar pensando o dia inteiro. A história tem que continuar, né? Já pensei. Hum? Já pensou? Já pensei, já sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, que medo. Então, o Frederico se preparou, foi em direção à janela e parou. Respirou e falou: com licença, dona Janela, será que a senhora poderia, assim, se não for incomodar muito, sem querer atrapalhar, sabe? Mas assim, será que a senhora não poderia, assim, ter a gentileza de abrir só um pouquinho, assim, para eu poder entrar e conhecer lá dentro da casa? E esperou. Neste momento, a janela se abriu. Se abriu e Frederico entrou. Entrou e saiu. Entrou e saiu. Ele estava tão feliz, a casa era tão legal. Ele saía pela janela e entrava. E ficou lá, dando suas piruetas e seu voo rasante. Puxa vida, dona Janela, muito obrigada. Ai, eu estou tão feliz. Muito obrigada, dona Janela. Ah, e assim, o Frederico aprendeu que ele pode e deve usar as palavras mágicas, que essas palavras mágicas podem abrir as portas e as janelas do mundo. Ele pode ir para onde ele quiser, quando ele quiser e do jeito que ele quiser, sempre usando as palavrinhas mágicas. Uh! Ele ficou super amigo dos outros bichinhos, ensinou até ele dar piruetas pelo ar. Ah, e assim acabou uma bela história. O mosquito entrou pela janela e saiu amigo dela. Muito bem. Muito bem, crianças. Agora deixa a Pro só tirar aqui
e nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? Muito bem, então a história que eu contei para vocês se chama Faniquito e Siricutico no Mosquito, tá? A Pro vai mostrar aqui para vocês o livrinho, aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar as imagens, que elas são bem bonitinhas. Essa aqui é a janelinha da história, tá? Aqui, a casinha lá, que tá no jardim. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Aqui no livrinho tem alguns bichinhos que a Pro não usou. Eu peguei coisas que eu tinha em casa, que é aquilo que a gente faz. A gente pode usar a nossa imaginação, certo? E pode transformar a história também, tá? Então, ó, aqui é ó, Frederico, aqui, ó, o Frederico, a borboleta que conversou com ele, tá? O besouro, olha aqui, ó. Olha o mosquito, dando faniquito e ciricutico. Muito bem. Aqui tinha uma abelha. A Pro, em vez de usar abelha, usou o outro bichinho. Lembra? O que a Pro usou? A Pro usou o coelhinho. Isso. Muito bem. Aqui, ó. Olha ele aqui de novo, bravo. Aqui tinha a Joaninha. Em vez da Joaninha, a Pro usou a corujinha, tá? E aqui depois, ó, ele ficando amigo dos bichinhos, lá e voando, ensinando os bichinhos a dar pirueta pelo ar. E a janelinha no final. Tá vendo? Muito bem. Ai, será que vocês descobriram o que é faniquito e siricutico? Eu tenho certeza que sim. Todo mundo um dia na vida já deu faniquito, já deu siricutico ou vai dar, certo? Até a Pro, que é adulta, assim, de vez em quando, se a Pro, assim, não aprende a controlar as emoções, se a Pro não pensa, se a Pro não respira, a gente também pode, de vez em quando, dar um siricutico e uns faniquitos, não é verdade? Então, eu acho que vocês já descobriram o que é. Crianças, então é isso. Antes, vamos lá. Deixa a Pro mostrar para vocês. A Pro aqui inventou com o que ela tinha em casa, tá? Então aqui, por exemplo, na verdade, isso aqui eu já tinha para fazer. Era um prendedor de roupa, um pedacinho do prendedor de roupa que ele era um grilinho daquele que você põe assim, ele cola e pula. E aí eu transformei, peguei, tá vendo, ó, folhinhas, tá vendo? Casquinha de folhas, né? E coloquei um arame, tá vendo? Amarrei e fiz de mosquito. Mas a gente pode usar o que a gente quiser em casa, certo? Muito bem. Aí a Pro tinha essa cabeça de coelhinho aqui, ó, tá vendo? E colocou um arame. Essa cabeça de coelhinho, acho que estava um dia acho que era da minha cachorrinha. Que quando ela tomou banho, tá vendo? Então a Pro guardou e colocou. Olha aqui a corujinha, tá vendo? A coruja, isso aqui, ó, é uma de tecido. Tava num pijama da Pro. Pro cortou ela assim, ó, colocou, tá vendo? Num cabinho. Então, para fazer a historinha. Este aqui, ó, também era um lacinho que vem, sabe quando os cachorrinhos tomam banho? Então, aí a Pro colocou o araminho também. Mas dá para vocês colocarem palitinho. Lembra que a gente brincou dos emojis? Então, dá para fazer um monte de coisa, né? E esse aqui, o nosso besouro, opa, tá de ponta cabeça, que é uma cabaça, tá? É uma cabaça, né? Que a Pro cortou ela aqui, colocou um pouquinho de arroz dentro, ó, para fazer um chocolinho, faz um barulhinho. Colocou também umas casquinhas para fazer aqui a asinha e a Pro desenhou aqui, ó. Tá vendo? Tá? Muito bem, criança. Aí colocou um tecido aqui nessa caixa, né, para fazer que era o jardim. Mas o que é mais importante é que vocês, assim, hoje não é para fazer nada, tá? Hoje, na verdade, a Pro quis contar essa história para vocês, compartilhar com vocês essa história, para a gente pensar, porque nem sempre a gente tem que fazer alguma coisa, mas a gente tem, às vezes, que pensar, né? Analisar. O que é analisar? Por exemplo, agora, ouvir essa história, entender a história e pensar, não é? Vamos pensar nesse mosquito, nesse Frederico. Como era o comportamento dele, não é? Poxa,
Ele não sabia, né, falar obrigada, por favor, dá licença, pedir desculpas, né. Mas aí com a ajuda dos amigos, ele foi percebendo, né, ele foi mudando o seu comportamento, né. Ele foi trabalhando aquilo, as suas emoções, o seu comportamento, e ele viu que não é uma coisa difícil, não é, que é só a gente, assim, respirar, ter calma, parar, pensar que a gente consegue modificar o nosso comportamento, as nossas atitudes, ter atitudes mais saudáveis, não é? Porque assim, com atitudes mais saudáveis e comportamentos mais legais, assim, a gente consegue interagir mais com as outras pessoas. Olha só, aí ele fez, não é? Ele fez amigos, todo mundo passou a querer estar com o Frederico até ensinou os outros bichinhos a voar, a dar piruetas pelo ar. Então, olha quanta coisa, quanto ganho, quanta coisa legal ele teve, quanta coisa legal a gente pode ter quando a gente trabalha, né, as nossas emoções. É fácil? Não, não é fácil, né. Mas é um exercício, assim, igual escovar o dente, igual tomar banho, é um exercício diário. Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, igual aí na escola, cada dia a gente vai sabendo um pouquinho e a gente vai, assim, aumentando o nosso repertório. O que que é? A gente vai aumentando, assim, o nosso conhecimento, a gente vai ficando, assim, uma pessoa que sabe mais, assim, a fazer as coisas, a lidar com as coisas, a lidar, aqui no caso, que a gente está falando com as nossas emoções, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mas de tudo isso, assim, a gente também tem a parte de teatro, não é? Então, a gente, olha quanta coisa legal a gente pode observar nessa historinha sempre, pensando. Quem são os personagens? Olha só quantos personagens tem na nossa história. Onde acontece? Onde o lugar, né? E o que acontece, né? O que acontece, lembra, assim, toda história tem um conflito. O que que é conflito? Eu quero alguma coisa e alguma coisa é contra. Por exemplo, o que que o Frederico queria? Entrar pela janela. Mas o que que era contra? A janela estava fechada. Mas por quê? Porque ele não sabia interagir com a janela, ele não sabia dizer por favor, obrigado, dá licença. Então ele tinha um conflito, uma janela fechada e ele querendo entrar à força na janela. Então nós temos aí um conflito, né? E a partir desse conflito, olha quanta coisa foi acontecendo. Os bichinhos foram aparecendo, conversando com ele, tentando. A princípio, ele não quis escutar, não ouvia, ficou lá dando faniquito, siricotico, dando os chilique dele. Ele foi, certo? Ele também entrou em conflito. Conflito com as suas emoções. Ele também ficou doido, porque ele não sabia que negócio é esse. Eu quero entrar, eu quero que faça o que eu quero, na hora que eu quero. Opa! A gente pode fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer? Nem sempre, não é? Aí entra em conflito. Tá vendo quanta coisa legal tem na história? Princípio, conflito aqui de janela e mosquito. Depois o conflito dele mesmo com ele mesmo. Porque ele não sabia trabalhar as emoções. Mas olha, aí os bichinhos foram chegando, explicando. A princípio, ele ficou doido. Mas depois, né, veio o professor, veio lá a Corujinha, amiga do professor Corujão, que é muito do espertão, e a Corujinha também é muito esperta, conversou com ele, explicou, falou de novo. E aí ele parou, pensou, refletiu, entendeu, né? Opa, vamos tentar essa nova atitude, não é? Vamos tentar esse novo jeito de falar com a janela? E aí, com essa nova atitude, com esse novo jeito, ele conseguiu, não é? Então ele conseguiu resolver esse conflito que tinha entre ele e a janela, porque ela se abriu para ele, e ele conseguiu também resolver esse conflito que ele tinha com ele, de não saber como lidar com essa situação e com esses problemas. E aprendeu isso, depois que a gente aprende, a gente leva para a vida toda, tá bom? Crianças, então é isso. É,
Até a próxima aula. Beijinhos.